Boa tarde. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Que a paz do Senhor Jesus possa chegar até o teu coração. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pois que Jesus assim deixou para o nosso conhecimento. Nós temos que buscar seguir a paz com todos que estão ao nosso redor, sem a qual ninguém veremos a Deus. Não basta somente a santificação, mas é necessário seguir a paz com todos. Felizmente, nos dias atuais, o mundo em que vivemos, dificilmente uma pessoa não vai ter algo contra o seu próximo. Nos dias atuais em que estamos vivendo, dificilmente você vai encontrar uma pessoa cuja qual não guarda nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhum ódio, algo contra o seu irmão. E o mais incrível, e mais de se indignar, até o povo que diz ser cristão está levando muitas mágoas em seu coração, está levando muito mal dentro do seu coração, se esquecendo de tudo que Jesus ensinou. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor? Não. Então quantas vezes? 70 vezes 7. Ah, mas eu já perdoei mais de 300 vezes. Mas isso é no dia. Isso é num só único dia. Estão se esquecendo do sermão que Jesus fez. Se te ferir um lado de uma face, bater de um lado da face, dá também a outra. Mas hoje é mais fácil um pastor descer do púlpito, como eu vi fazer, levar o irmão na porrada para fora, do que perdoar, do que simplesmente perdoar. Foi somente isso que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, será que você está sendo cristão verdadeiramente? Será que nós estamos conseguindo ser cristãos verdadeiros nessa geração? Porque as palavras que Jesus ensinou, elas têm que ser levadas todas ao pé da letra, todas, sem exceção nenhuma. Não é só para pastor, não é só para missionário, são para todos que querem alcançar a salvação. Salvação? Será que esse povo dessa geração quer saber de salvação? Será que a geração que nós estamos vivendo quer saber de salvação? Porque se vê hoje culto de bênção, culto de milagres, culto de vitória, é libertação, é só os interesses humanos, interesses pessoais. E o culto para Jesus, o culto de adoração a Deus, sendo esquecido e deixado. O homem, ele sempre em busca de alguma coisa e deixando o foco que é o próprio Deus, a qual deve ser adorado. Então será que a nossa geração está realmente caminhando para o céu, a qual tanto dizem que vão para lá? Será que você, meu amigo, está sendo instruído pelo seu pastor, pelo seu padre, o seu reverendo, sabe lá quem seja que esteja apacentando e guiando sua alma? Será que você está seguindo o verdadeiro evangelho? Será que estão te ensinando o verdadeiro evangelho? Eu
eu fico meio com o pé atrás, pois estão pregando um evangelho diferente do que eu vejo na Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, eu vejo Jesus falar muito sobre salvação, sobre arrependimento, sobre renúncia, sobre não só falar de amor, não só pregar amor, mas viver esse amor na prática. É de se estranhar que hoje falam muito de amor, mas você já parou para se perguntar se realmente estão vivendo o verdadeiro amor? Porque amor não é palavras bonitas, não é abraçar uma pessoa que você gosta, não é abraçar quem tem boa aparência ou quem te abraça, não. É aquilo que Jesus falou: bem dizer o que vos amaldiçoam, amai aqueles que vos odeiam, orai pelos que te perseguem. Se te roubarem a capa do corpo, dá a túnica também. E se te roubarem, não entra em demanda. Se te derem um tapa de um lado da face, você vai virar outra para levar do outro lado também? Então fica o questionamento: será que você está caminhando sim para o céu a qual você acredita? Será que você está de encontro a Cristo? Ou você está indo para um outro lugar, a perdição, a condenação eterna, o Hades, o inferno, o fogo do tormento, o lago de fogo, enxofre? Será que você está caminhando para o céu ou para o tormento? Há algo a se questionar. Religião não garante para mim, não garante para você que a nossa alma ela vai ter descanso eterno. O pastor pode prometer, mas quem pode garantir é só Jesus. O padre pode prometer, mas quem garante é Jesus. Você pode até se julgar ser um cidadão bom, uma pessoa boa, de boa conduta, que não faz o mal para ninguém, mas quem te garante salvação é Jesus. Quem te garante não é os seus méritos, não é as suas obras, não é a sua conduta, não é você estar aos pés da santa, não é você estar com a cara no asfalto quente, fazendo reverência a Aparecida ou qualquer santo, não. Quem garante a salvação é Jesus Cristo. E é por isso que Jesus ele disse: eu sou o caminho. Você está seguindo Jesus, meu irmão? É por isso que Jesus falou: ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Você está indo de encontro a Cristo? João capítulo 8, versículo 31. Jesus ele diz algo muito interessante: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Jesus não quer católico, não quer macumbeiro, não quer evangélico, ele quer discípulos. Jesus não quer devoto de Padre Cícero, de Maria, de Aparecida. Ele quer pessoas que seguem o evangelho. Jesus não quer pessoas religiosas que traz aparência por fora boa, mas por dentro é um sepulcro caiado, não. Jesus, Deus te abençoe. Jesus quer que você siga Ele. Jesus quer que você siga Ele, somente Ele. É por isso que Ele diz, João 8,31 e versículo 32 também: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Jesus e a palavra são um só. João capítulo 1, versículo 1: no princípio o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, e o verbo desceu, e o verbo habitou entre nós. Quem é o verbo? Quem é a palavra? Jesus. Se Jesus é a palavra, Ele é a verdade. Se Jesus Ele é a verdade, então nós temos que seguir a Ele. Nós temos que investir a nossa vida em algo. Não é num carro, não é numa casa, não é em bens materiais, mas nós temos que investir na eternidade. Eternidade, será que essa humanidade consegue pensar em eternidade? Será que nos dias de hoje nós estamos vivendo pensando em eternidade? Ou estamos pensando em momentos? Há algo a se questionar. Existem momentos, existe também eternidade. Quando se fala de eternidade, está se falando de um mundo novo, a qual não está aqui diante de nossos olhos.
está se referindo a um lugar para onde a nossa alma, ela vai depois da morte. Mas quando se fala de momentos, estamos falando de lugares nessa terra. Quando se fala de momentos, estamos falando de prazeres. O prazer que a droga traz é um momento. O prazer que a bebida traz é um momento. O prazer que a prostituição no motel com a prostituta é um momento também. Só que a Bíblia vai dizer: passará os céus, passará a terra, só não há de se passar as minhas palavras. A palavra de Deus permanece. A sua alma, ela também permanece na eternidade. O corpo desce à sepultura, como a Bíblia vai dizer: do pó vieste, para o pó da terra vai voltar também. Foi formado da terra, e é para a terra que vai voltar um dia. Só que a humanidade se esquece disso, se esquece da eternidade, se esquece que um dia vai estar de cara a cara com Deus, e agora vai começar o julgamento diante de Deus, e vai ter que dar conta de tudo, meu irmão. Você esquece disso? Não estamos brincando. Você foge do tribunal do juiz, você vai empurrando com a barriga, mas diante de Deus, meu irmão, vamos ter que estar lá. Vamos comparecer querendo ou não. Deus vai nos colocar frente a frente com Ele. Você vai ter que responder diante de Deus por todos os seus crimes, por toda a sua bebedice, por toda a sua má conduta, por toda a sua imoralidade. Por isso, meu amigo, se arrependa, pois o machado já está posto na raiz das árvores. O machado já está colocado na raiz das árvores. Assim veio o profeta João Batista pregando. Assim o profeta João Batista, ele veio anunciando a voz do que clama no deserto. O machado já está posto na raiz das árvores. Você é a árvore. O machado já está na raiz. Toda árvore que não der bom fruto, ela é cortada pela raiz e ela é lançada no fogo. Assim somos nós também, considerados como árvores, temos que dar fruto. E se eu e você não estivermos dando frutos diante de Deus, meu amigo, vamos ser cortados e lançados no fogo. Esse fogo que a Bíblia se refere é o fogo do tormento. Esse fogo que a Bíblia declara é onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca se apaga, é o próprio tormento do inferno. Então será que realmente nós estamos vivendo na terra, se preparando para encontrar com Deus? Ou será que estamos vivendo de momentos? Existe momento, existe eternidade. Eternidade é após a morte. Momento é o que vivemos nessa terra. Por exemplo, você trabalhou hoje, foi um momento. Só que o pecado também, ele é como se ele estivesse trabalhando, ele requer o seu salário. Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Enquanto você permanece na prática do pecado, você está trabalhando para Satanás, você está sendo um agente dele nessa terra, fazendo a vontade dele. E qual que é o salário? A morte. Digamos assim, você trabalhou o mês inteiro para ter salário, vai chegar o dia, tendo dinheiro ou não, o patrão ele vai ter que te pagar. Assim, meu amigo, nós, se permanecermos no pecado também, querendo ou não pagar a sentença do pecado, o pecado ele vai cobrar, vai ser debitado automaticamente. E o salário do pecado é a morte. Suponhamos assim, o cidadão ele faz muitas coisas boas, porque Deus fez um homem bom. Só que todavia o homem se corrompeu também. Então suponhamos assim, o homem faz coisas boas. E muitas coisas boas, algumas pessoas levam em conta como se isso fosse livrar de um tormento eterno. Tem muitas pessoas que acham que obras de caridade amenizam o sofrimento na eternidade, mas não. A Bíblia diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça que somos salvos, mediante a fé que em Cristo Jesus há, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, fazer o bem não é mais que obrigação.
não é mais do que obrigação de cada um de nós. O que salva então? Arrependimento é a palavra-chave, a qual Jesus veio pregando, mas antes veio João Batista pregando também o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho para receber o dom gratuito de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos de vossos maus caminhos. Essa é a palavra que foi muito pregada por Jesus, por João Batista, porque isso promove a salvação. O arrependimento é o começo, meu irmão, é o começo de uma caminhada para a salvação, para a eternidade. O arrependimento é o começo. Então não basta somente dizer eu aceito Jesus. Eu aceito Jesus não é a palavra-chave, não é a palavra da salvação. Eu aceito Jesus. Eu não estou falando para você que você não tem que aceitar Jesus, embora seja que a questão é, será que você foi aceito por Jesus? A questão não é aceitar Jesus, a questão é, será que eu fui aceito? Será que você foi aceito por Jesus? É muito fácil, né? Como muitos pregam por aí, todo mundo vai ser salvo, né? Ó, eu aceito Jesus, estou salvo? Não. Ah, eu aceitei Jesus, nada me separa do amor de Deus. Estão pregando errado, estão pregando heresia e mentira. O Evangelho do Senhor Jesus requer a renúncia. A palavra que Jesus pregou e ensinou nos mostra que Deus requer uma renúncia. Renunciar a si mesmo, renunciar às práticas do pecado. O Evangelho que não oferece para você renúncia não é o Evangelho de Cristo. Uma mensagem que oferece para você facilidade não é a pregação de Jesus e nem tampouco vem da Bíblia. Jesus não ofereceu facilidade, não ofereceu sombra, água fresca. Nem os apóstolos tiveram sombra e água fresca, era sol quente na cara e chuva. Pensa que o Evangelho é fácil? Jesus pregar o amor, demonstrar o amor, curar enfermos, alimentar e depois levar bofetada na cara, ser cuspido e traído e falar, eu ouvi falar que não é conhecido, que não conhece. Se nem Jesus, meu irmão, teve sombra e água fresca, nós vamos ter. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem os discípulos tiveram sombra e água fresca, não tiveram facilidade. Você vai ter? Ah, mas Jesus morreu por mim. Ele morreu para você ficar no pecado, foi? É isso que estão pregando para você, essa mentira do diabo que estão oferecendo para você? Que ele morreu para você permanecer no pecado? Jamais. Paulo ele diz, somos salvos pela graça. Mas o que diremos? Aonde superabundou o pecado, mais superabundou a graça. Mas vamos permanecer no pecado para que a graça superabunde? De maneira nenhuma, de forma nenhuma. O adúltero que não se arrependa não, o mentiroso que não se arrependa não. Quer provar do machado de Deus, o qual está posto na sua raiz? Quer provar, meu irmão? Você quer provar, meu irmão, dos frutos que você plantou? Jesus ele deu a salvação de graça, porém existem coisas que Deus requer de nós: esforço, perseverai-vos. Desde os tempos de João Batista o céu é tomado à força. Desde os tempos de João Batista o céu é tomado à força. É esforço, tem que ter esforço, tem que haver perseverança. Existe um caminho a se seguir. Esse caminho não se chama religião não, o caminho se chama Jesus. Existe um caminho a se seguir. Esse caminho não se chama Aparecida e Maria não, se chama Jesus Cristo. O único caminho a ser seguido é Jesus. O único que você deve dobrar os seus joelhos diante dele é Jesus. O único que você deve, meu irmão, amar é Jesus Cristo. O próprio Jesus ele vai dizer, aquele que ama mais pai, ama mais mãe, ama mais os seus filhos, ama família,
mais do que a Deus, não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo. O próprio Jesus, ele ensinou que nós não podemos, não devemos jamais amar família, pai, mãe, filho, mais do que a Deus, mais. Hoje você vê a mulher deixar de buscar Deus porque o marido não quer saber mais de Deus. Também o homem fazendo a mesma coisa. Hoje você vê um se desviando do caminho por culpa do outro. E Jesus falou: aquele que não deixa pai, não deixa mãe, aquele que ama mais a família do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. Discípulo é todo aquele que segue Jesus. Jesus, ele diz: aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz, me siga. Aí sim, aí você vai ter o tesouro no reino do céu. Aí sim você vai ter o tesouro, tesouro escondido, qual está no reino do céu. Renúncia, tem que renunciar. Você vê hoje pastores em segundo casamento. Qual que é a renúncia, meu irmão? Se não renunciar esse adultério, meu irmão, o machado já está na raiz da árvore, vai ser cortado, hein? Não vai ser podado. Uma vez que cortado pela raiz, é lançado no fogo. Tomem cuidado. Jesus, ele já vinha pregando: tomem cuidado com os falsos profetas que vêm até a vós vestidos em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus, ele diz: tomem cuidado, tomem muito cuidado. Eles pregam um discurso bonito, te emociona. Sabia que a emoção, meu irmão, é uma hipnose? Sabia que hoje estão usando a hipnose para conquistar o coração do povo? Sabia que templo cheio não significa que é Deus? Muitas vezes é lavagem cerebral, muitas vezes é o medo que colocam dentro do coração, ou a promessa que fazem. Percebe que hoje pregam um evangelho de prosperidade, de promessas financeiras, e Jesus não prometeu nada financeiro para o homem, e Jesus não prometeu nada além do reino de Deus. Jesus não prometeu nada, meu irmão, dessa terra para ninguém. Ele prometeu o reino de Deus. Ele diz: não acumuleis para si tesouro, aonde a traça, a ferrugem destrói. Não acumuleis para si tesouro nessa terra, Jesus falou, mas acumular para si tesouro no reino de Deus, aonde nem a traça, nem a ferrugem pode consumir, aonde os ladrões não minam e nem roubam. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não fica preocupado em buscar as coisas da terra. Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, as demais coisas Deus acrescentará. Oh glória! Jesus disse: as demais coisas Deus acrescentará. Mas isso para quem busca em primeiro plano o reino de Deus e a tua justiça. Quem pratica a justiça de Deus, quem busca andar em justiça, em caminho de retidão, quem não está preocupado nos dias de hoje com as coisas materiais e trabalham e fazem planos para daqui um mês, para comprar isso, comprar aquilo, para prosperar. Só que tem uma coisa: será que você está se lembrando de ajuntar no céu, juntar tesouro, aonde Jesus falou que o ladrão não rouba, o ladrão não mina, nem rouba, aonde também a traça não destrói, nem a ferrugem consome? Tudo bem, precisamos do alimento, mas o que Jesus falou? Olha os pássaros no céu, eles voam, eles não plantam, mas eles colhem. Eles não estão juntando em celeiros, mas o vosso Pai Celestial cuida deles. Porventura não são vocês mais preciosos do que esses pássaros? Foi o próprio Jesus, o Senhor Jesus ensinou isso.
O que Jesus estava dizendo? Ele estava sendo radical, não trabalha, não. Preocupa com as coisas do céu. Ponto. Coloca em prioridade as coisas do céu. Coloca em primeiro plano a salvação. Hoje colocam família em primeiro plano, colocam viagens em primeiro plano, colocam todos os seus interesses do seu coração em primeiro plano. E aí o que acontece? Não tem tempo para buscar Deus. Deixa para depois, semana que vem, mês que vem, e vai passando 10 anos, 30 anos. O cidadão morreu, nunca esteve aos pés de Jesus, e agora a família diz: descanse em paz, estrelinha no céu, Deus o receba. Morre o adúltero na cachaça, levando um monte para o inferno, cantando músicas depravadas, música de sofrência. Descansa, vai cantar com Deus, vai cantar com o diabo, se não se arrepender. Se não se arrepender, meu irmão, a palavra do Senhor ensina: o machado já está na raiz da árvore, ele já está posto. E Jesus, ele diz: produzir pois frutos dignos de arrependimento. Se o cidadão não se arrepende, amigo, se o ser humano não se converte antes da sua partida dessa terra, pode espalhar na internet que está no céu, mas quem coloca no céu é Deus, se arrepender. Hoje o homem decide quem está no inferno e quem está no céu. Não somos Deus para falar que foi para o inferno ou que foi para o céu. Mas os seus frutos eles mostram para onde a tua alma está caminhando. Jesus falou: você conhece a árvore pelo fruto. O machado já está na raiz da árvore. Se a árvore não der fruto, ela vai ser cortada, vai ser lançada no fogo. Por quê? Porque uma árvore que não dá fruto é uma árvore inútil. É uma árvore que ocupa espaço, é uma árvore que não tem serventia para nada. Então logo ela traz prejuízo, começa a espalhar folhas. Como você não tem fruto daquela árvore, você vai cortar e vai lançar no fogo. Assim somos nós diante de Deus. Você conhece pelo fruto a árvore, meu irmão? O homem é conhecido pelos seus frutos. Os seus frutos não é o que ele fala, porque aqui mesmo eu posso falar uma coisa e daqui a pouco lá na frente posso falar outra. É o que muitos estão fazendo, pregando o que não estão vivendo. É o que muitos estão fazendo, vivendo o evangelho de aparência. Uma aparência essa que eles não têm no interior do seu coração. É por isso que Jesus falou: o meu povo, na verdade o profeta Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento da palavra. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O povo perece, meu amigo, quando falta o conhecimento. E quanto mais nós rejeitamos o conhecimento da palavra de Deus, mais nós perecemos. Só que a ignorância, meu irmão, a ignorância, a rejeição da palavra de Deus é uma ignorância. A ignorância, ela traz sérias consequências, traz uma condenação terrível e eterna. Ninguém, meu amigo, desce a sepultura inocentemente sem saber quem é Deus, não nasce. O homem não desce a sepultura sem conhecer a Deus. A criatura, ela sabe que ela foi criada, ela sabe que ela tem o Criador. Tendo em mente, em consciência isso, ela logo precisa saber quem que é esse Criador. Ela precisa buscar conhecimento, quem que é. Desde pequeno nós vamos crescendo ouvindo falar quem que é o Criador. Ouvimos falar que é Deus, ouvimos falar que é a Bíblia, e é a pura verdade. Só que aí o povo rejeita buscar conhecer qual que é o caminho a se seguir para se encontrar com Deus. Existe um caminho, meu irmão. Existe um caminho, meu amigo, meu amado ouvinte. Existe um caminho a ser seguido. Se ninguém nunca te apresentou esse caminho, eu te apresento agora, hoje. É Jesus. Não é o catolicismo, não é a Umbanda, não é o Candomblé, não é a Quimbanda, não é religião nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Não é evangélica, não é nenhuma religião. Mas eu sou 30 anos católico, e daí? Deus não vai perguntar qual é a sua religião. Ele vai olhar se o seu nome está escrito no livro da vida. Deus vai perguntar se eu sou evangélico. Não tem evangélico nenhum na Bíblia. Não existiu nenhum evangélico na Bíblia. Não existiu nenhum católico na Bíblia. Mentirosos são os padres que falam que Pedro era católico. Mentirosos são os padres que falam que Pedro
foi o primeiro papa da Bíblia. Pera aí, papa não casa. Pedro, ele tinha sogra, então ele não era casado. Papa não tem que ser solteiro. Se Pedro foi papa, então por que ele era casado? Se Pedro não é pastor, então por que Jesus falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, Pedro? Jesus falou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, amas-me? Amo, Senhor, eu amo. 3 vezes: eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Só pastor que apacenta ovelha, amigo. A Bíblia vai dizer: ninguém nessa terra chameis de pai. A ninguém nessa terra chameis de pai, senão o vosso Senhor. A Bíblia está se referindo a homens. Não estamos falando você não chamar o seu pai de pai. Padre, pai, papa, papai. Ninguém chameis de pai, a não ser um só, que é o vosso pai, que é Deus. É Deus. O único pai espiritual é Deus. Agora nós vamos trocar a Bíblia pelas religiões? Vamos pagar o alto preço na eternidade? Vamos, pela mentira dos homens? Não vamos ser inocentes. Sabe por quê? Sabe por que não vamos ser inocentes? Ah, mas eu fui enganado. Mas a Bíblia não estava na sua mão. Mas você não podia ter acesso à Bíblia. É por isso que Jesus falou: não vamos ser inocentes. Se o Filho do Homem não tivesse descido na terra, não tivesse pregado esse Evangelho, os homens seriam desculpáveis. Mas como o Filho do Homem desceu na terra, anunciou esse Evangelho, então nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis na questão de arrumar justificativa. Indesculpáveis diante de Deus todo homem é, a partir do momento em que ele sabe qual é a verdade e não segue a verdade. É por isso que Jesus, ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Ele não falou: não é o que faz a vontade do líder tal, do líder fulano de tal, não. É o que faz a vontade do meu Pai. A Bíblia diz: é melhor agradar a Deus do que aos homens. O que eu vou agradar? O padre ou a Deus? O padre, ele tem sua religião. E se eu olho para a religião, eles têm doutrinas, têm ensinamentos que não são bíblicos, são contrários, são tradições que se aprendem dos tempos antigos dos seus avós. Só que a Bíblia me diz que é melhor agradar a Deus do que aos homens. É melhor agradar a Deus seguindo a palavra de Deus do que seguindo tradições religiosas que foi ensinado de antigamente, de um para o outro, algo que não vem de Deus, mas vem contra a palavra de Deus. Então, meu amigo, é algo a se pensar. É algo a se pensar. Ah, aceitei Jesus, estou salvo. Da onde que surgiu isso? Não é bem assim, amigo. É necessário nós sermos aceitos por Jesus Cristo. Mas como ser aceito por Jesus Cristo? Só basta você se humilhar aos pés dele. Você não se humilha diante da sociedade para alcançar seus direitos. Não é assim que fazem em manifestações, se humilhando aos pés dos homens para reivindicar os seus direitos, para alcançar os seus direitos. Por que não se humilha até a Deus para alcançar a sua salvação? Não se humilha no futebol também para classificação, para ver quem que está acima, quem que está em primeiro lugar? Por que não se humilha aos pés de Cristo também, sendo que é Ele que tem a chave do céu e do inferno, da morte e da vida? Por que não se humilhar aos pés daquele, meu irmão, o único que morreu e ressuscitou? Maria não ressuscitou. Aparecida nem sequer é mencionada em Bíblia. Foi achada por um pescador. Olha só, história de pescador. As pessoas hoje estão dando ouvidos à história de pescador, mas isso está escrito, irmão, na carta a Timóteo: darão ouvidos a fábulas, darão ouvidos a espíritos enganadores, darão ouvidos a doutrinas de demônios. Paulo, ele diz para Timóteo: Timóteo, prega o evangelho dentro de tempo, fora de tempo, porque vai chegar tempo em que darão ouvidos, não darão ouvidos à sã doutrina.
não darão ouvidos ao Evangelho, mas se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, darão ouvidos a fábulas. O Brasil tem uma padroeira. A padroeira, que é uma história de um pescador que achou um corpo de um boneco de gesso, depois jogou a rede de novo, achou a cabeça, juntou e falou: qual que é o nome que nós vamos dar para essa santa? Chamou de santo. Santo é aquele que foi jogado no lixo, foi jogado fora. Chamou de santo, arrumou o nome, e hoje o Brasil está adorando esse demônio. Está adorando um tal de um demônio que chama Aparecida. Para você que não sabia, meu irmão, saiba agora, saiba hoje. É um demônio terrível que se chama Aparecida, a tal da padroeira do Brasil. Você não sabia, não? O padre nunca falou isso para você, não? Nem o pastor teve coragem de falar isso para você, não? Pois é demônio, meu irmão, que essa geração está se prostrando. Essa geração fala que venera, mas se você olha o significado no dicionário, idolatria e veneração é a mesma coisa. Mesma coisa. O povo está perecendo por falta de conhecimento. E uma parte dessa culpa nós temos por não buscar o conhecimento, e a outra parte, quem tem, são os líderes que ensinam a mentira, a qual a Bíblia vai dizer: não pode um cego ser guiado por outro cego, porventura ambos não cairão no mesmo buraco. Eu não posso ser guiado por um cego. A luz, quem traz é a palavra, é Jesus que é a luz. A Bíblia é a luz, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, ó Deus. A palavra é luz. Se nós não caminhamos na palavra de Deus, em trevas estamos caminhando. Se nós não somos direcionados e guiados pela palavra de Deus, em trevas estamos caminhando e sendo guiados por outros cegos. Cegos esses que são dados o nome de pastores, não todos, mas uma boa parte. Cegos esses que são dados o nome de padre, de bispo, reverendo, não todos, mas existe uma parte que estão cegos, caminhando para a escuridão, e assim muitos seguindo eles. Ensinam prosperidade, ensinam tudo dessa terra, mas nada do céu. Ensina a se buscar riqueza, ensina a se buscar carro, ensina a ser um bom empresário, só não ensina como alcançar o céu. Ensina você a vender o carro, sua casa, e dar nas mãos do mercenário de um bispo, mas não te ensina que o maior sacrifício é o sacrifício de Cristo. Te ensina que você tem que dar coisas, mas não ensina que o maior preço Jesus já pagou na cruz do Calvário, a qual foi o sangue dele, meu irmão. Não tem sacrifício nenhum nessa terra, amigo, que é maior que o sacrifício de Cristo, não. A fogueira santa não passa de uma mentira, não passa de um charlatanismo, não vai abrir os olhos, não. Parece que o povo tem prazer, tem necessidade de ser enganado. É o próprio ditado do Brasil: me engana que eu gosto. O Brasil hoje tem esse ditado: me engana que eu gosto. Por isso que não segue a palavra, porque quer caminhar no engano. Não todos. Sempre tem aqueles que são sedentos pela verdade, e eles buscam a verdade, e eles encontram a verdade. Mas sempre tem aqueles que sabem que está andando no engano, sente a necessidade de se libertar do engano, mas não busca, prefere continuar refém, escravo do engano. Jesus veio para libertar os cativos do cativeiro. Jesus, ele quer libertar você do cativeiro do engano. Jesus quer libertar você do seu pecado que você está vivendo, meu amigo. Acorda para a vida. Jesus quer tirar você do cativeiro do pecado. Jesus quer libertar o homem que está cativo, que está preso, amarrado nos seus pecados. Ele quer libertar. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos vós que estáis cansados
sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso. Jesus é manso e humilde, coisa que muitos infelizmente perderam, coisa que muitos homens deixaram. O convite de Jesus, meu irmão, é para você se humilhar aos pés dele, porque somente ele tem poder, não só para perdoar pecados, mas para salvar a sua alma também. Jesus Cristo não tem só poder para mudar o exterior, não, mas também o interior. Jesus não tem só poder para te tirar da perdição, mas mudar totalmente o seu caráter. Está aqui uma pessoa que Jesus transformou. A Bíblia diz que eu tenho que dar fruto digno de arrependimento. Concordo que fruto de arrependimento é mudança de caráter. Eu tive que largar a bebedice. A bebedice, quando você deixa ela, você anda sóbrio. Isso é um fruto de arrependimento. O drogado, quando deixa a droga, ele vai andar sóbrio, ou seja, fruto de arrependimento. Estou falando da minha pessoa. Jesus me libertou do álcool, da droga. Isso, uma vida que eu vivi há 7 anos atrás, 8 anos, eu perdi as contas. Eu só sei que Jesus, ele muda. A arte que Jesus faz não é mudar por fora, mas muda o caráter, a conduta. Fruto de arrependimento, é isso que o homem tem que produzir. Livro de Jeremias, no capítulo de número... No livro de Jeremias, ele vai falar que ele desceu na casa do oleiro. Deus levou Jeremias até uma fábrica de vaso de barro. E quando Jeremias ele desce na casa do oleiro, no capítulo 18, versículo de número 3, Jeremias ele vê o homem com um pedaço de barro na mão, fabricando vasos para honra, mas também vasos para desonra. Aí Deus fala: Jeremias, desce a casa do oleiro que eu vou te mostrar uma coisa, vou te mostrar um negócio, um mistério, né? Não é o mistério que estão aí hoje fazendo nas igrejas pentecostais, não. Rola, cai, levanta, pula, bate um no outro. Isso não é o mistério de Deus, não, viu? Não, toma cuidado, hein? Isso não é mistério de Deus, não, hein? O Espírito de Deus não traz confusão nenhuma, não tira a consciência de ninguém. Um dos dons do Espírito é domínio próprio. Se estão caindo, levantando, batendo um no outro, rodopiando, depois levanta, não sabe o que aconteceu, não é Espírito de Deus, não. Toma cuidado com isso. Então Jeremias desceu a casa do oleiro e Deus foi mostrar um mistério. O mistério era que o oleiro fazia um vaso de barro, uns para honra, outros para desonra. Está cheio de pessoas na terra, dentro das famosas igrejas, os famosos templos evangélicos, católicos, cheio de vasos de honra e muitos também vasos de desonra. O vaso de honra, ele honra a Deus em todo lugar, em todos, não só com palavras, não só com discurso, mas principalmente na conduta. Então Jeremias, ele começa a relatar no versículo 3, no capítulo 18 de Jeremias, versículo 3, dizendo: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: eu não posso fazer, olha só o que Deus falou, eu não posso fazer de vós como fez este oleiro, não a casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão,
Ó causa de Israel, no momento em que eu falar contra essa nação e contra um rei, para arrancar, para derrubar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Deus sempre se mostrou, Deus sempre se manifestou a sua maneira de agir através de parábolas desde o Antigo Testamento. Jeremias vai à casa do oleiro, vendo o homem fabricando vasos com a sua mão, para Deus ensinar para ele que assim é o homem, que o homem é igual um vaso de barro, e é mesmo. Nós somos formados do pó da terra, só que uns é para honra de Deus e outros acabam desonrando a Deus. Tem muitos que estão desonrando o nome de Deus com escândalos dentro do Evangelho, e são escândalos que nunca deu para imaginar que isso aconteceria um dia. Pregador homossexual, pastor adúltero, pastor estuprador, vasos de desonra, amigo, vaso de desonra. Então Deus levou Jeremias na casa do oleiro para ver essas duas qualidades de vaso. Tinha vaso de honra e também vaso de honra. O mesmo barro que Deus formou o homem. A Bíblia diz que para lá o homem vai voltar também para o pó da terra. Aí Jeremias começa a ver o oleiro formando o barro. Pega o barro, começa a amassar, vai espremendo e vai dando a forma. Alguns nesse processo, eles acabam rachando e trincando. E aí o oleiro pega ele e faz ele um vaso de desonra, coloca ele para fazer algo inferior. Muitas pessoas são vasos. Deus fez vaso para honra, Deus fez vaso para desonra. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fez o profeta Jeremias descer na casa do oleiro. Deus queria mostrar para Jeremias o que acontece com os vasos de honra e os vasos de desonra. Todos eles são amassados. O processo de lapidação do vaso é a mão, é amassado. Nesse processo, meu irmão, tem alguns que trincam. Não se dá para recuperar, não faz um bom vaso, ele se torna um vaso de desonra. A mesma massa que foi feito vaso para honra, também vem vaso para desonra. O mesmo vaso que Deus fez para honrar ele está se tornando em desonra para o próprio Deus. O próprio homem, que é um vaso que qual Deus fez, ele está sendo um vaso para desonrar Deus. E é o que eu torno a falar. Pastores que são vasos para honrar a Deus, estão desonrando o nome de Deus com seus adultérios, com seus escândalos, com as suas sem-vergonhices. Pregadores, cantores que estão virando homossexuais, pregadoras, cantoras virando lésbicas. O vaso que Deus fez para ser honra, está desonrando, está servindo para desonra. É por isso que João Batista ele disse: o machado está na raiz das árvores, já está. E se a árvore não der bom fruto, vai ser cortada pela raiz. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. O homem ele é vaso ou ele é árvore? Os dois. Como árvore para Deus, temos que dar bons frutos. E como vaso, nós temos que honrar Deus.
Só que muitos estão se enganando e estão honrando a Deus com lábios, com palavras, não com atitude, não com o caráter, não com a conduta. E aí eu vejo Jesus falando acerca disso justamente com os fariseus. No capítulo 15 de Mateus, no versículo 7, Jesus, ele fala para os fariseus: